Jornal da Viva. Jornal da Viva. Estou aqui com você até as 9 da manhã no seu Jornal da Viva, em 92,5 de Palmeira dos Índios, para todo o estado de Alagoas, para o Brasil e também para o mundo, tá bom? 7h24, você pode participar da nossa programação, sim, através do WhatsApp 996143765, 996143765, tá? E eu aproveito, já mando um alô para o Josinaldo do Mandacaru de Baixo, ouvindo aí a Rádio Viva FM. Muito obrigado então, Josinaldo. Para você também que está ouvindo a nossa programação, tá? Muito obrigado aí pela audiência. E qualquer coisa, manda um WhatsApp para cá para a gente falar o seu nome, tá? Tem muita gente ouvindo a programação, inclusive, né, agora como é o nome daquele rapaz de Minas Gerais, rapaz, que hoje escuta a gente pela internet, né? O Alisson, né? O capitão do mato, ouvindo a gente lá no interior de São Gonçalo, né? São Gotardo, em Minas Gerais, né? Tem também a Maria Silva lá em São Paulo, ouvindo também a gente pela internet. Então, muito obrigado pela audiência, tá bom? E você pode participar agora da nossa conversa, a conversa de todas as sextas, no nosso espaço Comportamento, tá certo? E a conversa é com a psicóloga Poliana Barros. Bom dia, Poliana, tudo bom? Bom dia, Marcos, bom dia, Márcio, bom dia, ouvintes da Rádio Viva, boa sexta-feira a todos. É um prazer novamente estar aqui, mais uma semana. Mais uma semana, eu que agradeço aí. Nosso espaço Comportamento. Pronto, a sua presença. E hoje, como temos aí o dia 2, que é o dia de finados, vamos tratar sobre o luto, né? Por que esse luto? Porque deveria ser, será que poderia ser diferente? Olha, a gente não ter esse sentimento de guardar essa lembrança do outro, de ficar, né, triste. Muita gente, lógico, cada um, diferente um do outro. O luto para um demora muito tempo, para outro não demora tanto assim. Então vamos falar sobre um pouquinho sobre, né, o que é o luto, como é esse comportamento para enfrentar o luto, Poliana. Tema difícil, né? Uhum. Na verdade, falar de luto é falar de vida após a morte. Mas não é falar de misticismo, de quem vai para o céu, se a vida acontece. Se acredita, se tem vida, se não. É falar da vida das pessoas que ficam, né? Das pessoas que ficam vivas na Terra, né? O luto não é uma doença, né? Luto não é uma síndrome. Luto é um processo que todo mundo passa através de uma perda, né? Não só de alguém que morre, mas uma perda de uma separação do relacionamento, a perda de um emprego, né? Um animal de estimação que morre, um ciclo novo que começa na sua vida, né? Então, isso faz parte de um processo de luto. Não existe luto só quando alguém morre. Na verdade, isso é o mais impactante, né? Do processo de luto, mas existem vários processos de luto na nossa vida. Uhum. Lógico que o que é mais divulgado é esse quando morre alguém da família, uma pessoa, um amigo próximo, aquela pessoa próxima que a pessoa sente muito, o ser humano sente muito. Como então que se faz para superar esse luto? É bom viver logo esse luto, passar esse momento e depois, olha, né, aos pouquinhos não, já estou superando isso aí. Lógico que você não vai esquecer nunca, sempre vai lembrar daquela pessoa, mas não vai ficar recluso o tempo todo. Isso. Hoje eu quero colocar o nosso programa em 2 blocos, nessa ideia. O primeiro bloco da pessoa que está passando por esse processo de luto. Uhum. E o segundo é como que a gente trata uma pessoa que está passando pelo luto, né? Nós, seres humanos normais, né? Como é que a gente trata uma pessoa que está passando pelo luto? O luto, ele tem que ser vivido, né? Ela faz parte da vida do ser humano. Nós sabemos que a gente vai morrer, lógico que a gente não sabe quando, mas o luto faz parte. E ninguém está preparado para passar por ele, né? Normalmente, o ser humano, quando alguém morre, nossa, não quer chegar perto, não quer tocar, às vezes tem repulsa. E principalmente quando é inesperado. Justo. Quando é aquela pessoa que adoece
ou já está com uma certa idade, e olha, está ficando debilitado, que eu acho que a pessoa vai se preparando para isso, né? Isso. Agora, quando é repentino, aí não está preparado, a coisa deve ser bem pior. O processo de luto, pelos livros, né, de medicina, os DCM-5 da vida, estimam um período, né, que até um ano, né, que você passa por um processo de luto, né, que é esse processo de aceitação e como é que a vida vai lidar daqui para frente, né? Mas isso é um tema que difere muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que passa mais de 1 ano e 2 anos e ainda está nesse processo, porque a forma como foi repentina, às vezes, não estava esperando, né? Teve muito impacto na vida da pessoa, às vezes foi uma mãe, foi um pai, então esse tempo realmente é relativo. A diferença é como essa pessoa está, porque é impossível não ficar triste, né? Quando isso não acontece, é até estranho, né? Realmente há um choro, há um período de isolamento, né? Há um período de uma tristeza mesmo. Afinal de contas, você perdeu uma pessoa querida na sua vida, você teve alguma perda significativa. Então, você não vai ver graça, às vezes, em algumas coisas que você via graça. Você, às vezes, vai ficar sem comer, vai ficar sem dormir, vai ficar se perguntando por quê, né? Que, às vezes, a vida não vai ter sentido sem essa pessoa. E conforme o tempo vai passando, você vai vendo que a vida continua, né? E lembra que aquela pessoa que se foi não ia gostar de que você sofresse tanto, né? Que a sua vida parasse. Estivesse nessa situação que está passando agora, Isso. né? E é inevitável, às vezes, as pessoas, né, acharem que a minha vida não vai ter mais sentido, como é que eu vou fazer agora, né? Isso acontece, né? As pessoas choram muito e as outras pessoas que estão do lado, não quero que você chore tanto, mas esse luto tem que ser vivido, né? Ele tem que ser vivenciado de forma correta, né? E a forma correta é com sofrimento mesmo, mas cada pessoa tem uma, né? Tem uma forma de vivenciar esse luto. Então, ele tem que ser vivido, ele é saudável. Quando ele não é vivido de forma correta, isso pode ter sim uma consequência, né, grave, pode levar assim, a um processo depressivo. Era o que eu ia perguntar, né? Um luto pode gerar um processo depressivo? Pode, né? Pode com certeza, né? Porque, como eu falei, nada é do nada, né? Um processo de adoecimento, ele se instala na nossa vida, né? E às vezes tem causas, tem nomes e sobrenomes. E sim, um luto, quando ele não é vivenciado de forma correta, ele pode levar a uma ansiedade, pode levar a um processo depressivo, sim, com certeza. Independente do tempo, pode ter pessoas que com 2, 3 meses de luto já estão com um Começa o processo de superação. Né? Não começa o processo de adoecimento. Ah, sim, né? direcionado Processo de adoecimento, né? Então depende muito, né, de pessoa para pessoa. E às vezes tem outra que com pouco tempo ainda está triste, ainda está se sentindo mal, mas a vida continua. Né? Retorna ao trabalho, né? Retorna à convivência. É comum, tá? Quando a gente vai a um cemitério, né? Você observar pessoas e sempre existem aquelas que estão sempre lá. Né? Geralmente é o quê? Um pai que perdeu um filho, uma mãe que perdeu um filho, uma pessoa muito próxima, né? É um companheiro que perdeu a companheira, o esposo, a esposa. E é comum, tá? Você está sempre... Né? Essa visita aí ao cemitério, olha, eu vou lá todo dia ou 2 vezes na semana, é bom, né? Para que a pessoa supere esse luto ou pode travar ainda mais esse luto? Na psicologia a gente fala sempre que tudo depende, né? Depende de como está sendo esse impacto na vida dessa pessoa. Está com pouco tempo que houve essa morte, está com muito tempo, o que a pessoa está indo lá buscar, né? Porque ali só está os restos mortais da pessoa, né? O que é que fica quando alguém morre? Fica a lembrança, né, das coisas boas que essa pessoa fez, né, da convivência que essa pessoa teve. Então, isso às vezes pode mostrar que a pessoa ainda não aprendeu a lidar com isso, não superou ainda, quer ter esse contato ainda de alguma forma com a pessoa que se foi, né? Então a gente tem que avaliar, né? Se está trazendo algum transtorno para a pessoa,
né? Ou se realmente é uma visita anual, né? Como a data de finados, que é uma data religiosa, né? Ou se não, ela está indo preencher algum espaço que está faltando ainda na vida dela e ela acha que vai preencher indo lá, nesse cemitério, estando do lado, né, do túmulo dessa pessoa. Então a gente tem que avaliar, depende muito. Eu tinha uma amiga que ela perdeu o pai e depois ela passou a fazer justamente isso, ela ia constantemente lá no cemitério, né? E aí, conversando com ela, eu disse: o que é que você sente quando você está lá? Ela disse: eu tento voltar o tempo que eu não tive, que eu tive à disposição e que eu não quis ficar ao lado do meu pai. Então, uma coisa e outra, e eu sinto muito a falta dele no momento, principalmente quando vem aquela velha história, né? Eita, tem um problema aqui agora, como é que eu resolvo? Ela disse: ele sempre estava ali para me ajudar para resolver os problemas. Ou seja, quando ela estava próximo da sua frustração, ela... Né, é o que eu falo sempre. Querendo ou não, o sangue do pai dela ainda corre nas veias, né? Ela é metade do pai e metade da mãe, né? Então, o pai dela ainda está vivo no sangue dela, né? E nas memórias, nas lembranças, né? Nos bons exemplos, né? Por segurar a barra, mas aí a gente já pode recorrer para o outro lado, né? Então, essa filha precisava sempre desse pai para dar uma licença, ela não aprendeu a andar com as próprias pernas dela, né? Ela não se preparou para um dia não ter mais o pai perto, porque a gente sabe, né? Que a vida passa. A vida passa, que as pessoas morrem, só que a gente ainda não aprendeu a lidar com isso, né? Então, que dependência afetiva ainda essa filha tem, né? E se fosse ao contrário, né? Se fosse esse... que não se justifica, né? Que a gente sabe que uma das piores dores do mundo é quando um pai e uma mãe perdem um filho, né? Mas às vezes acontece, né? Como seria? Isso seria saudável também? Esse pai está visitando esse túmulo o tempo todo, né? Se sentindo culpado de alguma forma? Ou então, a gente tem que analisar se isso é saudável ou não. O que é que ela está querendo preencher, né? Então vamos para agora a segunda parte que você colocou, né? Então a gente colocou já esses sintomas, né? Ou essas condições, mencionando que o luto não é só quando morre alguém, tá? Você pode ficar de luto até mesmo quando... Termina um relacionamento, perde um emprego... Acabou um namoro, eu estou de luto, pode ser. De luto, Olha, eu estou né? assim meio, né? Me brocochou, algo terminou na minha vida, algo morreu na minha vida, né? Quando eu mudo de cidade, quando alguma amizade minha se desfaz, quando algum animal meu de estimação morre, né? Outras coisas que as pessoas julgam muito, quando alguma mãe perde um bebê, ela está passando por um processo de luto, um aborto espontâneo também é um processo de luto, né? Então são várias coisas, né? A grande e a principal realmente é quando há uma morte de alguém próximo da gente, né? Que é a maior característica de todas, mas existem vários lutos na nossa vida e às vezes lutos que são insuperáveis mesmo, mas que a gente aprende a lidar, né? Vai vivendo. Tem uma série na Netflix muito boa, que em inglês é Afterlife, mas em português eles fizeram uma tradução muito chula, que é Vocês Vão Ter Que Me Engolir, que é a história de um rapaz que ele perde a esposa, né? E depois que ele perde essa esposa, ele deprime, ele entra em estado depressivo, ele tenta se suicidar várias vezes, mas não consegue. Então ele decide que vai tratar mal todo mundo e que só vai ver o lado ruim da vida agora, né? E ele começa a fazer isso na série e depois ele vai vendo que não está se sentindo bem e que ainda está causando mal às pessoas, né? E que isso não vai trazer a esposa dele de volta. Né? Então ele começa a perceber que a vida dele está continuando, que ele tem um trabalho, né? Que tem os amigos, tem os seus familiares, que a esposa não ia gostar de saber que ele estava vivendo essa vida, né? Ladeira abaixo. Então é como dar um estalo na vida dele. Então hoje a maioria das pessoas tem Netflix, eu deixo essa série como recomendação, em português fica Você Vai Ter Que Me Engolir.
Eu não tenho não, porque ele disse que quando começa a assistir fica viciado, aí eu digo, homem, Não, só tem uma temporada. Não, tem 2 temporadas. o tempo já é dessa série. pequeno, aí o cara vai ficar assistindo. Minha irmã, uma vez à noite, igual disse, olha, eu chego às vezes cansada, 10 da noite da aula, e eu vou assistir, bom, para descansar, vou assistir um pouquinho. Quando eu olho já é meia-noite, 1 hora da manhã, 12. Você tá maluca? Eu já durmo pouco, eu vou não quero nem saber de Netflix aqui comigo. Aí, vamos. Mas um bom seriado, então. É uma boa Você- série Uhum. para quem teve uma perda, né? De como a pessoa se sente, né? Quais são os processos de um luto, né? Que essa tristeza profunda, né? Essa raiva às vezes do mundo, culpando o mundo pelo que aconteceu, Uhum. né? Querer morrer também, né? E depois notando que a vida continua, que as coisas continuam a acontecer e que tem coisas que não são insuperáveis, mas a gente aprende a lidar com elas. Certo, e agora vamos para a segunda parte, né? Para reverter essa situação, olha, vai depender também de mim que estude luto, né? Não é o outro que vai ter que fazer com que eu faça essa saída do luto. Como lidar Como com lidar? alguém que está passando por um processo de luto? Tipo, primeiro, que a gente vê muito, quando a gente vai fazer, quando alguém morre e a gente vai visitar, né, vai no velório, vou nada, nem sei o que dizer, normalmente a gente nunca sabe o que dizer, né? A gente diz, olha, eu não tenho palavras, né, eu não sei o que dizer, eu não gosto, então eu não vou. Né? Então, a sua insegurança faz isso com você. Conselho que eu dou, vá. Porque a pessoa que passou por isso, né, está muito abalada, está muito triste, está precisando de apoio. E às vezes você não precisa dizer nada. Só o fato de você ir lá, né, prestar sua solidariedade, né, já mostra o quanto você se importa com essa pessoa. Tipo, dar um abraço e dizer meus sentimentos e sentir de verdade. Então, eu estou triste de verdade e estou aqui. Né? Então, a primeira coisa é essa. Não deixe a sua insegurança lhe impedir de ir. Né? Uma outra coisa que eu coloco, que eu já observei muito, tá? Você está chegando lá no velório e já é do próprio instinto da pessoa, né? Vai chegar, vai dar um bom dia. Então, segura o bom dia, né? Porque tá ali, você está velando. Isso é um outro ponto, Uhum. né? Que às vezes as pessoas chegam, né? Não sabem o que dizer, Uhum. né? E dizem isso, tipo, bom dia, veja pelo lado bom. Que lado bom? A pessoa perdeu alguém, não existe lado bom, né? Parou o sofrimento dela, mas a pessoa tá sofrendo, né? Então, não tente remediar algo ruim, nesse caso, com algo bom, né? Dizendo, olha, foi melhor assim, ele descansou. Não, né? A pessoa está sofrendo e às vezes isso fez até mal. Né? Então, não tente remediar dizendo que foi melhor assim, veja pelo lado bom, vamos ver as alternativas, ou já fica perguntando, eita mulher, como é que vai ser agora, hein? Nossa, né? Se você não tem o que dizer, não diga nada. Fica caladinho. Simplesmente vá, dê o seu abraço, né? Diga meus sentimentos, né? Fique o tempo que você se sentir bem e depois vai embora. Né? Outras coisas é que as pessoas tendem a ver a morte pela sua experiência. Eita mulher, quando aconteceu isso comigo, eu fiz assim assado, né? Não se preocupa, vai ser assim, assim, você vai chorar um pouquinho, mas depois vai passar. Aí eu fui pra casa de fulano, eu viajei, eu fiz assim, e no instante, né, eu superei. É a sua experiência, né? A experiência do outro será diferente. Então não use a sua, né, para justificar ou impor algo sobre a pessoa que está passando pelo processo do luto. Né? É muito importante isso, né? E depois a outra pessoa vai estar precisando de apoio mesmo, né? Então você diga, olha, se precisar de mim, né, eu estou à disposição. Se você não quiser ser muito invasivo, você diga, hora tal, se você quiser me ligar, né, meu telefone vai estar ligado. Senão eu posso ligar para você quando você quiser conversar com alguém sobre como você está se sentindo, né? Isso é prestar solidariedade, isso é estar junto da pessoa, né? Então, isso é ajudar alguém que está passando por um processo de luto, né? A gente viu agora em nossa cidade, teve alguns casos de suicídio, né? Então, o que eu sei é que quem fica sofre muito.
né? E cada um que vai dizer uma coisa, né? Vai perguntar uma coisa que não vai ajudar quem ficou, né? Então você pode prestar sua solidariedade de uma maneira positiva, né? Seguindo essas dicasinhas que eu dei. Ok, então. E, olha, se o luto tiver durante muito tempo, olha, se você está tendo consciência, por que não procurar a ajuda de um profissional, né? Olha, eu estou querendo sair do luto, mas essa coisa está dentro de mim, eu estou mais recluso, eu não estou querendo mais sair para canto nenhum, eu fico em casa trancado o tempo todo. Antes que a depressão chegue, por que não procurar a ajuda de um profissional? Isso. Outro ponto também é o luto infantil, né? O que fazer com as nossas crianças que também estão passando por um processo de luto, né? Depende muito da idade da criança, né? Se uma criança tem 1, 2, 3 anos, ela não entende ainda o processo de morte, né? Às vezes ela até esquece que a pessoa não vai estar mais ali, você não vai ver todos os dias, né? Ela percebe que está acontecendo alguma coisa, porque está todo mundo chorando, mas conforme ela vai crescendo, com 3, 4, 5 anos, você tem a necessidade de explicar, de acordo com a idade da criança, aquilo que ela pergunta, né? E até onde você pode explicar. Né? Era isso também, né? Um ponto. Tem gente que diz, olha, eu não vou levar a criança para o velório, né? Fica até melhor ela ter a lembrança daquela pessoa viva e quando perguntar, não, olha, viajou, ou tá lá virou uma estrela, tá lá no céu, vai depender da idade, de como tratar. É errado não levar, né? Porque a criança desde cedo precisa aprender do processo da vida. Né? Então, às vezes a gente conta as fabulazinhas mirabolantes, né, para os filhos, conta a história de princesa, história de tudo. Então, vamos inserir nas nossas histórias para os nossos filhos, né, algum contexto de morte. Olha, tinha um vovô, tinha a vovó, aí a vovó faleceu, ficou o vovô, aí contar coisas positivas, né, dependendo da idade da criança. Né? Leva a criança sempre para o velório. Né? Por que não? Para ela perceber que isso acontece. Agora, qual a explicação que você vai dar? Né? Você não vai dizer, olha, a vovó morreu disso, aconteceu. Você vai explicar, ó, a vovó morreu, né? Ela não vai mais estar entre a gente, né? Então, a criança vai começar a fazer perguntas. Então, você vai responder de acordo com a idade dela, né? E vai ter que ter muito cuidado também para isso não se transformar em um trauma na vida da criança. Né, que às vezes ela, olha, a vovó está dormindo, né? A vovó não vai mais acordar. Aí às vezes a pessoa está dormindo em casa e a criança, eita pai, você está dormindo, você não vai acordar mais não que nem a vovó? Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, mas a gente não pode privar a criança de saber das coisas que acontecem na vida. Né? Então a gente não vai dizer, olha, o seu tio morreu porque infelizmente ele se matou. Não, a criança não precisa saber dessas coisas, né? Olha, o seu tio faleceu porque infelizmente ele sofreu um acidente, né? Mas agora ele está bem, né? Aí, qual vai ser a próxima pergunta que ela vai fazer normalmente? Ela vai para onde depois, né? Então, dependendo se você for uma pessoa religiosa ou não, você vai dar a explicação de acordo com a sua realidade, né? Lembrando que você é o pai, a mãe da criança, você tem total autoridade de fazer a coisa certa com ela, né? E conforme ela vai ficando mais velha, né? Às vezes as pessoas vão dizendo, é uma estrelinha no céu, né? Agora ela está olhando. O mais comum é uma estrelinha no céu. Né? Aí depois, com o tempo, ela vai vendo que nem a história do Papai Noel, que isso não é mais verdade, né? Aí vai entrando as crenças, né, culturais, se a pessoa vai reencarnar, depois ou não, mas é conforme a criança vai crescendo, né? Mas a gente não pode privar a criança disso, né, de saber como as coisas acontecem. Tá bom, então. Olha aí. Tá, para você, o nosso assunto hoje foi o luto. Quer acrescentar mais alguma coisa, Poliana? Sempre, né? Sempre ficam surgindo essas coisas. Olha, pessoas, o processo de luto é um processo natural. Todos nós vamos passar. Ele tem que ser vivido de forma correta, né? O que acontece às vezes, Poliana, fulano morreu e a esposa está se acabando de chorar, vai lá conversar com ela para acalmar. Eu digo, eu vou não, ele está passando por um processo de luto, esse processo de luto tem que ser respeitado, né? Se ela quiser se isolar um pouco, vai ser respeitado, se ela não quiser comer, vai ser respeitado, né? Isso tem que ser vivido, né?
Então, depois de um tempo, se esse comportamento se perdurar, né, por 3, 6 meses, 1 ano, aí sim que a gente liga o alerta. Né? O que é que está acontecendo com essa pessoa? Porque a vida dela ainda não está se encaminhando, né? Não está seguindo. O que é que está estancando ela? Porque ela ainda não superou esse processo de morte, não aprendeu a lidar. Aí sim que a gente entra. Né? Mas é muito, muito comum. Então, as pessoas não podem ver outra chorando. O que é que está acontecendo? Não chore não, Marcos. Não pode chorar, Marcos. Né? Isso tem que ser vivido da melhor maneira possível, porque depois essa emoção, né, do processo de luto, que são várias emoções juntas, vem a raiva, vem a tristeza, vem as lembranças do que aconteceu com a pessoa. Né? Então, isso tem que ser vivido. Né? E para você que está junto de alguém que está passando por um processo de luto, fica o bom senso. Né? Lembre-se de usar o bom senso sempre. Né? Não é porque que deu certo com você que vai dar certo com outra pessoa. E cada pessoa tem uma forma de responder ao processo de luto. Né? Tem gente que não chora, mas aquela pessoa está triste. Né? Mas ela não precisa demonstrar o tempo todo, não precisa vestir preto. Né? Às vezes acontece, fulano perdeu o pai, só tem 15 dias e já está no bar bebendo. Já está na festa. Já está na festa. Talvez essa pessoa achando que se fizer isso, vai esquecer, vai superar. Né? Ou talvez realmente não tivesse nenhuma consideração. Então, é muito fácil para a gente estar do lado de fora julgar. Né? Mas para quem está vivendo, é muito complicado. Muito complicado. Com certeza. Tá bom, então. Tá aí sobre luto com a psicóloga Poliana Barros aqui no nosso Jornal da Viva, o quadro Comportamento de todas as sextas-feiras, tá bom? Até a próxima sexta, se Deus quiser. Se Deus quiser, né? Segunda-feira, dia 2 de finados, né? A reflexão que eu deixo é: lembre das pessoas boas que já passaram pela sua vida, né? Lembre dos momentos bons que você teve com ela, né? E é essa lembrança que fica. Né? Não se apegue depois que a pessoa já se foi, quais são as causas, como é que essa pessoa está. Não. Lembre das coisas boas que ela fez em terra, né? Das coisas boas que ela fez por você. Converse com os seus parentes sobre essa pessoa, né? Tão bom que ela era, as coisas boas que ela fez, que isso sim é viver da melhor forma esse dia de finais. Com certeza. Tá bom, então. Tudo de bom para você, né? E um bom feriadão aí. Igualmente, para todo mundo que está me ouvindo, né? Obrigada pela audiência e até a próxima. Até a próxima, então, no nosso Espaço Comportamento, aqui todas as sextas. E a conversa com a Poliana Barros hoje foi sobre o luto, tá bom, então?